Oi meninas, então vamos voltando lá no nosso estudo, né? Dei uma pausa, mas vamos voltar agora. Aqui no 22, estudado pela Marília, né? Nós iniciamos o 22 com um plano para matar Jesus. Quero atentar a vocês que naquela época a lei judaica, a lei jurídica, dizia que não era possível prender ninguém na época da Páscoa, nas festas, né? De uma forma geral. E foi a época da Páscoa. E mesmo assim eles prenderam. Judas aceitou trair Jesus e fez um acordo com a polícia lá da época para dar um beijo nele e vai dizer quem é ele, é aquele que eu beijar. Né? Então, isso é um ponto. O outro ponto é que na ceia do Senhor, no último momento que ele teve com seus discípulos, né? Ele fala que ali havia um traidor. Então ele já sabia, né, obviamente, de tudo que ia acontecer. E os discípulos ficaram se perguntando: quem será? Quem será? Quem será? Porque também Jesus não contou para ninguém. O que Jesus ensina isso pra gente? Cale-se. Se o que você for dizer não vai exaltar e nem vai engrandecer o nome de Cristo, cale-se. Jesus ali poderia ter feito um motim contra Lucas, poderia ter dito: olha, eu vou dizer para vocês aqui que o traidor é Lucas, mas não contem o traidor é Judas, mas não contem nada para ele. E o que ele fez? Ele contou para alguém? Ele disse para alguém? Não. Ele apenas alertou que entre eles havia um traidor. E eles ficaram se perguntando, mas Jesus não disse mais nada. Então ele vem dar um exemplo para nós. Cale-se. Se você tem o hábito de falar demais, segure-se. Pense 2 vezes antes de falar. Como eu disse no início, se aquilo que você for falar não vai engrandecer a ninguém, é só um comentário torpe, um comentário maldito que você vai fazer, cale-se. Siga os passos de Cristo. Nessas pequenas coisinhas, eu tenho me policiado muito há um bom tempo. Eu erro com toda certeza que eu não sou santa, porque ninguém de nós é. Eu erro muito, mas eu tento me policiar. Então a primeira lição que vem dizer isso, que vem ensinar pra gente isso aqui, é isso. Cale-se. Pense antes de falar. Não sai falando, igual uma maritaca, o resto para todo mundo, o que você pensa, o que você não pensa. Preste atenção no que você está falando. A segunda lição, né, vem ensinar para a gente que o maior posto dentro do reino de Deus é o posto de servo. Não adianta você ser sacerdote, não adianta você ser o papa, você ser o que você for, tem na nossa denominação, na nossa religião, né? Tem aqueles que são pastor, que são os presbíteros, tem escalonado, né? O maior posto dentro do reino de Deus é o posto de servo. Ah, eu sirvo a Deus. Só serve a Deus quem serve a seu irmão. Não tem como a gente servir a Deus, porque Ele está lá. Por enquanto ainda estamos, para a gente chegar até Ele, usamos Jesus Cristo. Só servimos a Deus quando servimos ao irmão. Servimos ao irmão dentro da nossa profissão, servimos ao irmão fora da nossa profissão, servimos ao irmão que gostamos, servimos ao irmão que não gostamos. Só se serve a Deus quando servirmos ao próximo. E esse é o maior posto que a gente pode galgar dentro do reino de Deus. Você tem servido o seu irmão? Quem você ajudou nessa pandemia? Quem você ajudou? Com palavras, com atos, com compras, com o que for. Faça isso. Temos aí quase 4 meses de pandemia. Você ajudou a quem? Além da sua família, claro. Essa passagem vem trazer essa reflexão pra gente, tá? Bom, aqui fala da tentação de Pedro, né? Pedro renega Cristo por 3 vezes antes que o galo cante, e é uma profecia que Cristo já tinha feito. Eu lembro uma vez que a Nilma fez um estudo em que ela falou sobre a tentação. E ela chamou a atenção para um ponto muito, muito importante. Nós achamos que a tentação vem sempre de fora. Ah, eu fui tentada por uma situação de fora. E não é assim. Às vezes a tentação está dentro de nós.
o que aconteceu com Pedro? Ninguém incitou a Pedro para renegar Jesus. A tentação estava dentro dele. Então esse capítulo vem nos chamar a atenção para essa tentação que está escondida aí dentro de você. A tentação, muitas vezes, de julgar o irmão, a tentação de apontar o irmão, a tentação de achar que você é melhor do que ele, porque você é ótimo, porque você é excelente, porque você ora, porque você pratica, porque você vai à igreja, porque você é o melhor filho, porque você é o melhor neto, porque você é a melhor mãe. Isso é uma tentação. Qual é a tentação que está aí dentro de você que faz você renegar Jesus? Sabe quando nós renegamos a Jesus? 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes? Quando vamos contra o que ele diz, o que ele ensina. É assim que nós renegamos a Cristo. Somos Pedro. Pararam para pensar nisso? Somos Pedro. Pedro, tu me amas? Ai, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo muito. Pedro, tu me amas? Essa pergunta Deus faz pra gente nessa manhã. Pedro, tu me amas? Para pra pensar nisso. Bom, aí vem, né, a um Monte das Oliveiras, né, ele vai para o Monte das Oliveiras, onde tudo acontece, né, e lá ele diz uma coisa pra gente. Orem para que vocês não caiam na tentação. Completo que nós viemos falando acima. Orem para que vocês não caiam. Você consegue não cair na tentação sozinho? Não. Tire o seu momento de oração com Deus. E peça para Ele mesmo. Senhor, não me deixa cair na tentação. Na tentação do homem, na tentação da carne, na tentação da luxúria, na tentação do dinheiro, na tentação da inveja, na tentação de desejar ter aquilo que o outro tem. Às vezes você nem tem inveja, mas você queria tanto ter aquele negócio. Poxa, eu não tenho, por que ela tem? Por que ele tem? Orem para que não caiam na tentação. Eu não tenho que renegar Cristo. Porque toda vez que você cai na tentação, como Pedro caiu, renegamos a Cristo. Então orem, fala, Senhor, não me deixa cair em tentação, porque eu não quero te renegar como Pedro. Eu não quero fazer isso contigo. É a nossa oração. E aí vai passar aquela parte toda de zombaria que Jesus sofreu, vai passar todo aquele sofrimento que ele teve, o Calvário, né? Via cruzes de Jesus, né? E aonde a gente vai revivendo aquilo, eu me toquei muito, revivendo toda a dor do meu Rei, do meu Senhor. E aí, no meio dessa confusão toda, Jesus cura a orelha que foi cortada daquele centurião, nos ensinando mais uma vez que a gente tem que perdoar, né? Tem que ter amor, né? Tem que ter compreensão com os nossos irmãos. E ele vai, tá? Ele vai e Pedro, se eu não me engano, é Pedro, corta a orelha dele, né? Corta a orelha dos guardas e Jesus simplesmente fala para ele assim, olha, mas um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhes a orelha. Em algum lugar eu já vi que foi Pedro. Mas Pedro não estava, agora me ocorreu que Pedro não estava. Aí ele diz, Senhor, devemos atacar com as espadas, né? Devemos atacar com as espadas? Ele diz, não, não devem. Aí um deles vai e corta a orelha dele e ele diz, basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Nosso Rei, nosso amor, né?